Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós somos chamados e provocados por essa liturgia da palavra no dia de hoje, porque Jesus está dizendo daquela geração, uma geração insatisfeita, uma geração inconstante, uma geração sem vontade forte, que na verdade, diante do que Jesus está dizendo no Evangelho, estava querendo fazer única e exclusivamente a sua própria vontade, e não a vontade do Senhor, porque o Senhor enviou João Batista e eles o trataram daquela maneira. O Senhor enviou seu próprio Filho, Jesus, o Senhor Deus, e Jesus está dizendo que eles o chamavam de comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Eles não acolhiam aquilo que era a vontade do Senhor, um povo que rejeitava a vontade do Senhor. E quando eu meditava para essa Eucaristia, mas de uma maneira muito pessoal, eu me questionava em relação à minha postura nesta geração. E aqui vale a pena nós nos questionarmos, diante daquilo que Jesus nos relata no Evangelho, como está a nossa geração e como eu sou nessa geração. Será que eu sou da mesma maneira um insatisfeito ou alguém que quer somente fazer a sua vontade, que busca somente o seu querer, que busca somente os seus sonhos, que não se submete à vontade de Deus, que não se submete à palavra de Deus? Como está a nossa geração e como eu, como cristão católico, me comporto nessa geração? Porque ao olhar para esta geração, nós vemos exatamente uma geração de insatisfeitos, uma geração de insubmissos, uma geração que, à semelhança daquela que Jesus está dizendo no Evangelho, também só quer fazer a sua vontade, que tem virado as costas para a vontade de Deus, que há muito tempo tem colocado Deus de lado. Mas e nós, que estamos dentro da igreja e que somos chamados por Jesus a sermos esses que ele conclui no Evangelho: mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Bata no peito e diga: eu sou filho. Isso, bata no peito e diga mais uma vez: eu sou filho. E eu preciso justificar a sabedoria. O que isso significa? Eu preciso estar dentro da vontade de Deus. Eu preciso olhar para a minha vida e, ao olhar para a minha vida, perceber-me e, percebendo-me, eu me adequar à vontade de Deus. Aplicar a palavra de Deus na minha vida, aplicar os ensinamentos do magistério da igreja na minha vida, não querer ser independente. Desde quando nós olhamos lá para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva, eles queriam ser como Deus. Não! Nós precisamos seguir a orientação de Deus. Hoje nós somos chamados por Deus a viver
dessa forma, diante de uma geração que continua sendo uma geração que é insatisfeita, insubmissa, que gosta de fazer somente a sua vontade. Nós tocamos flautas, diz o Senhor, comparando a geração como uma criança. Tocamos flauta para vós e não dançaste, porque estavam querendo fazer a vontade própria. Fizemos lamentações e não chorastes. Hoje nós precisamos olhar para essa provocação que Jesus faz no Evangelho, quando nós celebramos um mártir, São Januário, e nós contemplamos nesse mártir alguém que foi capaz de fazer a vontade de Deus até o derramamento de sangue. São Januário foi martirizado na época do Império de Diocleciano, que foi um dos mais cruéis, e ele, juntamente com outros diáconos da igreja, ele como bispo, junto com diáconos e fiéis, foi jogado num estádio onde existia naquele estádio leões famintos. Só que quando os leões famintos foram na direção daqueles homens fiéis a Deus, que não abriram mão da sua fé, que permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio às ameaças, professando a fé em Jesus Cristo, os leões se aproximaram e, ao invés de comê-los, que era o natural de acontecer, houve uma intervenção sobrenatural, e os leões começaram a lamber os pés de São Januário e dos outros. O imperador, ao ver que aquilo era uma ação de Deus, e aquelas pessoas que estavam nas arquibancadas para celebrar a morte daqueles mártires, começaram a se questionar: os leões estão famintos, por que que eles não comem aqueles cristãos? Diocleciano manda depois decapitá-los, cortar a cabeça deles, porque os leões não foram capazes de fazer um arranhão sequer. Colheram o sangue dele, de São Januário, para guardar como relíquia, e até hoje, lá na Itália é chamado São Genaro. No dia de São Genaro, o sangue se liquefaz milagrosamente, volta ao estado líquido. Já foi pesquisado por cientistas e comprovado que aquilo ali é um milagre, um sinal de um homem que foi fiel. E nós? E quando diz de aborto, de ideologia de gênero, de realidades diante da criação dos nossos filhos, será que nós nos posicionamos como cristãos? A eleição esse ano vai cair no dia 7 de outubro. Muitos cristãos vão lá apertar o dedo lá na máquina da votação, votando num candidato ou numa candidata que é a favor de aborto, de ideologia de gênero. No outro dia, no dia 8, é o dia que se celebra o dia do nascituro, aí vai para a internet defender a vida. Mas isso é uma realidade muito complicada para o nosso testemunho de cristão, porque tudo na nossa vida tem que estar de acordo com a nossa fé. Precisa estar de acordo com a nossa fé. As nossas opções, as nossas escolhas, as nossas decisões precisam estar de acordo com a nossa fé. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e perceber-nos. E percebendo-nos, olhar se nós estamos assumindo o lugar dos filhos, que Jesus está dizendo: mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Você está disposto a manter-se do lado de Cristo, onde muitas vezes o cristianismo e os seus valores são achincoalhados pelo mundo? Nesse mundo onde está do lado do que é certo passou a ser o maior erro que se comete. Como dizia Chesterton, o certo é certo mesmo que ninguém o faça. O errado é errado mesmo que todos se enganem sobre ele. Na nossa vida prática, na nossa convivência social, nós temos dado testemunho de quem nós acreditamos. Talvez nós não estejamos chamados ao martírio como São Januário foi chamado, do sangue
de derramar o sangue, mas nós somos chamados ao martírio branco, de muitas vezes sermos zombados, as pessoas até deixarem de querer estar conosco, porque nós nos posicionamos do lado de Cristo e do Evangelho. Será que eu estou disposto a pagar esse preço da conversão? Porque a conversão é pôr em questão o meu próprio modo de viver. A conversão é deixar Deus entrar nos critérios da minha vida. A conversão autêntica, a metanoia, a mudança de mentalidade é não julgar simplesmente de acordo com as opiniões correntes. A conversão autêntica a Cristo significa não viver como todo mundo vive, não fazer o que todo mundo faz, não nos sentirmos justificados naquilo que são ações duvidosas, ambíguas, perversas, simplesmente porque tem pessoas que fazem. E talvez até no meio de nós, na nossa vida eclesial. Converter-se a Cristo é começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. O que eu estou dizendo, quem disse isso foi o cardeal Ratzinger, quando no ano 2000 ele fez uma conferência para professores de religião e catequistas, e ele falava da conversão, como esse começar a ver a própria vida, o cardeal Ratzinger é o Bento XVI, com os olhos de Deus, procurar o bem mesmo que não seja agradável, não optar pelo juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Por outras palavras, procurar um novo estilo de vida. Lembra como terminou o evangelho de domingo? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do evangelho vai salvá-la. Você está disposto? São Januário derramou o sangue dele, não negando a fé. Eu volto a questionar, nós temos negado a nossa fé? Lembremos-nos do que Jesus disse no sermão da montanha, Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Pergunta para você mesmo, e eu? Eu me pergunto, e eu? Diante das minhas escolhas, diante das minhas conversas, diante do meu comportamento, eu tenho dado o bom testemunho da minha fé? Eu tenho crido com a minha vida? Porque nós temos um papel muito grande dentro da sociedade. Nesta geração que, a semelhança dessa que Jesus está dizendo, nós temos contemplado, que quer fazer a sua vontade, que quer seguir as suas ideias, e seguindo as suas ideias, vira as costas para o Senhor. O Papa Leão XIII, que foi o primeiro que escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, sobre a doutrina social da igreja, ele dizia: a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Como cristãos católicos, muitas vezes nós temos sido omissos. Primeiramente com a nossa vida, com o nosso modo de viver, e depois em tudo aquilo que nós deveríamos dar como testemunho na sociedade, nós temos dado para os maus a audácia por causa da nossa covardia e por causa da nossa omissão. E nós precisamos virar a mesa. Nós precisamos dar a Deus o melhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento de fé, a nossa decisão de seguimento, e se for preciso derramar o próprio sangue, por amor a Jesus Cristo, nós vamos derramar como fez São Januário e aqueles outros diáconos e fiéis da igreja, que derramaram o seu sangue. É muito interessante, eu gosto muito de ler esse autor cristão chamado Chesterton. Ele vai dizer assim: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê a graça de não sermos atuais, mas sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, desde há 2000 anos até o ano de 2018, nada mudou. Que Deus nos dê
a graça da fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.